Olá, 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 meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Vamos para mais uma sacada com o professor Nelson França. A sacada de hoje surgiu por acaso. Eu tinha um caderninho, um livrinho de frases que eu venho colecionando, frases de sucesso, de homens de sucesso, mulheres de sucesso, que eu venho colecionando há alguns anos. Já mostrei isso em um dos meus vídeos no YouTube. Mas hoje eu vinha fui pegar minha filha na escola e a gente vinha conversando no carro e surgiu uma ideia de sacada que eu achei muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre técnica e método, certo? Vamos falar sobre método e técnicas. Bom, eu não sei se esse vídeo já vai ter a vinheta que eu estou planejando, mas se tiver, solta a vinheta. Bom, qual é a técnica, o método? Não sei se teve vinheta, se não teve vinheta, sei com o pessoal de TI, mas qual é o que é que eu queria falar com vocês hoje? Deixa eu contar uma rápida história. Eu estava vindo agora dirigindo, né, minha filha no banco de trás, e ela está aprendendo a multiplicar. Ela despertou, sempre gostou muito de matemática e despertou para a multiplicação. A escola dela ainda está na parte da soma, da subtração, e como pai babão que eu sou, né, eu tenho que dizer aqui orgulhosamente, uau, minha filha já está aprendendo a multiplicar. E aí ela fica dizendo, pai, vamos brincar de x, né, vamos brincar de multiplicar? E aí eu vou dizendo a ela, quanto é 3 vezes 4, quanto é 5 vezes 6. Só que aí eu sempre começo pequenininho, sempre com números menores, 2 vezes 3, por exemplo. E à medida que ela vai acertando, eu vou aumentando. E no caminho agora, eu disse lá, quanto é 7 vezes 8? E ela, tá, peraí. Eu só olhando pelo retrovisor. E de repente, assim, pai, eu não tenho tantos dedos assim. Posso tirar o sapato? E aí eu pensei, uma sacada. Veja que, para nós que já fomos alfabetizados, é muito provável que você saiba de cor o que é o quanto é 7 vezes 8. E se você está aí na dúvida, meu Deus, você tem seus meios para lembrar quanto é 7 vezes 8. Eu sei que alguns de vocês não sabem quanto é 7 vezes 8, mas isso acontece, tá bom? Isso acontece principalmente com advogados. Advogados, eu costumo dizer em sala de aula, só sabem fazer 3 cálculos. Advogados só sabem dizer quanto é 20% de um valor, 15% de um valor e 10% de um valor. E eu particularmente sou tão ruim em matemática, mas tão ruim em matemática, que quando eu cobro do meu cliente 20% e ele pede para fazer por 15, eu faço logo por 10. Né? Eu sou péssimo em matemática. Mas a regra é que a gente sabe fazer um cálculo direto de tabuada, né, como 7 vezes 8. Talvez tenha dado um branco agora para você, mas você sabe quanto é 7 vezes 8. Mas por quê? Porque você treinou muito isso. Você aplicou isso, você fez a tabuada lá no primário. Se não souber hoje é porque não fez lá no primário, é porque pulou alguma etapa. Mas a regra, pelo menos, é que a gente já sabe, a atriz vai saber também, vai aprender isso também. Por que, Nelson, ela não sabe ainda? Porque ela tem que contar nos dedinhos, porque ainda lhe falta prática, ainda lhe falta técnica, ainda falta um método. No caso da tabuada, o método é muito rudimentar. Qual é o método da tabuada? É o famoso decoreba, né? Você tem que decorar, você tem que ir lá e 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes... E você faz isso tantas vezes, que 7 vezes 8 acaba ficando fácil. E uma coisa engraçada acontece, quando você para de usar a tabuada, advogados param de usar a tabuada. Advogados param de fazer cálculo por... Estudantes, né, de direito não fazem cálculos por 5 anos. E aí vem o quê? Vem de novo a dificuldade. E é assim que nosso cérebro funciona. Nosso cérebro funciona pela repetição. Quando você repete a tabuada, fica tudo puff, na cabeça, na ponta da língua. Você dá a língua para alguém, tá lá, 2 vezes 2, tá lá na ponta da língua. Agora, quando você não faz... quando você para de repetir, ainda que você tenha feito muito, ainda que você tenha sido muito bom em tabuada lá no primário, se você não fica praticando, a tendência da nossa memória é ir jogando isso no lixo. E isso é normal, isso é comum. Tá, Nelson, e daí? E daí que para concurso é a mesma coisa. É a mesma coisa. O problema é que concurso público é um mundo gigantesco de informações. Cada matéria com N assuntos.
cada assunto com N elevado a décima potência de questões. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer como a minha filha, a gente tem que praticar, praticar, praticar e praticar. O problema é que vai chegar um momento que você vai se colocar na posição que ela estava e dizer, eita caramba, eu não tenho dedos o suficiente. Eita caramba, eu não tenho memória o suficiente, eu não tenho... Aí é onde você precisa de técnica. Técnica. E qual é a técnica que eu sempre falo? É a tríade da aprovação. Eu estou escrevendo um livro para falar só sobre a tríade da aprovação. A ideia me veio outro dia, eu disse, caramba, eu vou escrever sobre isso. Formalizar a tríade da aprovação. E na tríade da aprovação, meus amores, basicamente, né, num vídeo de sacadas ou num áudio, se você estiver ouvindo isso pelo podcast, num vídeo ou num áudio de sacadas como essa, basicamente é você estudar o assunto, claro, não tem mágica, tem que estudar. Mas uma vez terminando de estudar esse assunto, você tem que fazer o quê? Repetição. E como é que você repete? Fazendo questões. Tem que fazer questões. Tem que fazer questões, pelo amor de Deus. E são as questões, assim como a gente fez com a tabuada, que vai deixar o assunto na ponta da sua língua. Aqui, ó, na ponta da língua. Na ponta da língua. No momento que você parar de fazer questões, você para de memorizar. Certo? De guardar na memória. Então a minha recomendação, vai fazer questão. Não dá para fazer questão sem estudar primeiro. Estuda para fazer questões. Porque se você vai fazer questões sem estudar, você vai chutar. Não é? E o segredo, o terceiro passo da tríade, depois que você errar as questões, o que é que você faz? Você revisa, mas só revisa aquilo que errou. Não é para revisar todo o assunto. É só, e somente só, aquilo que errou. Tá bom? Ok? Bom, vou ficar por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou colocar, eu botei no vídeo de ontem, mas alguns não viram. Vou botar aqui embaixo o link de questões comentadas dessa vez, comentadas sobre o artigo 5º. Artigo 5º é um exemplo fantástico. Artigo 5º, caramba, este artigo 5º é pau. São 78 incisos e 4 parágrafos. Como é que você estuda o artigo 5º? Dá uma lidinha no artigo, uma lida atenta, certo? Uma lida concentrada no artigo. E depois vai fazer questões. E tomara que em casa você erre muito, porque errar em casa é sinal, é a oportunidade que você tem de revisar. Ligaram um liquidificador aqui agora, é hora do almoço, e é a oportunidade que você tem para revisar, percebe? E à medida que você for errando, errando, elas vão entrando na sua cabeça como a matemática entrou um dia, para que você, de forma que você nunca mais esqueça. Certo? Então é isso. Procura o teu método. Usa o meu método, a tríade da aprovação, mas tenha um método para não faltarem dedos na sua mão. Tá? Um beijo no coração. Baixa as questões e começa hoje. Tá aqui. Quando você baixar as questões, vai ter um videozinho meu confirmando ou não confirmando o seu cadastro. Certo? E nesse vídeo, inclusive, eu vou te oferecer um curso de questões facultativo. Você compra se quiser, mas nessa página desse vídeo especificamente, isso se você estiver assistindo no YouTube, tá? Se você não estiver assistindo no YouTube, se estiver no podcast ou no Facebook, não tem essa opção. Mas no YouTube vai ter essa opção, vai ter uma página lá onde você tem o meu curso de questões com R$100 de desconto. Dá uma olhadinha lá, caso te interesse. Se não interessar, você pode baixar as questões gratuitamente pelo YouTube, tá bom? Um beijão, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.